A Batalha da Grã-Bretanha foi uma luta única e decisiva na história. Lutada quase inteiramente no ar, a derrota da Força Aérea Real Britânica teria aberto a porta para uma invasão da Grã-Bretanha e a total subjugação da Europa Ocidental sob a suástica. Felizmente, os defensores britânicos prevaleceram em sua hora mais gloriosa. Contudo, embora muito se debata sobre a Batalha pelos Céus, pouco se conhece dos esforços para efetivar a invasão caso a Luftwaffe alemã tivesse ganho a Batalha da Grã-Bretanha. Esta é a história das provações e tribulações dos preparativos alemães para a Operação Leão Marinho, a invasão da Grã-Bretanha. Bem-vindo às Guerras do Mundo. Quando os últimos barcos da frota de evacuação de Dunkirk voltaram pelo Canal da Mancha, deixaram mais do que uma praia marcada por intensos bombardeios e artilharia alemães. A BF também deixou para trás quase todo o seu equipamento. Tanques, caminhões, canhões de campo, tudo isso. Os números oficiais revelaram que 338.226 homens foram evacuados da praia, homens que seriam desesperadamente necessários para continuar a luta. Mas então a pergunta foi feita: com o que eles lutariam? Havia até uma escassez de rifles, levando à agora cômica visão de voluntários da guarda doméstica treinando com cabos de vassoura como substitutos. Havia incertezas se o exército de Hitler poderia ser parado caso ele ordenasse um avanço imediato. Então por que Hitler não ordenou enquanto a tinta do tratado de armistício com os franceses ainda estava úmida? Havia várias razões para Hitler hesitar em dar a ordem. Primeiramente, ele e grande parte da sua equipe acreditavam que a situação da Grã-Bretanha estava tão delicada que o primeiro-ministro britânico, Winston Churchill, pediria paz, tornando uma invasão desnecessária. Ele também não queria destruir a Grã-Bretanha por medo de entregar seu império aos Estados Unidos ou até mesmo ao Japão no leste, apesar de seus crescentes laços com Tóquio. Além disso, Hitler imaginava que Churchill não apenas veria sentido e aceitaria o controle alemão do continente, mas também que se juntaria à cruzada planejada pelo Führer contra a União Soviética, sendo a postura fervorosamente anticomunista de Churchill um segredo. Isso se provaria uma grave má interpretação da situação, pois Churchill era tão hostil à tirania de Hitler quanto era logo frustrado quando Churchill inflamou seu povo em uma frenesi patriótica e desafiadora, proclamando que eles lutariam contra os exércitos de Hitler até o último suspiro, mesmo que muitos suspeitassem que isso significaria o fim da Grã-Bretanha como uma nação livre e democrática. Apesar da promessa de Churchill, Hitler ainda resistia à invasão dos penhascos brancos de Dover. O simples fato era que não havia ninguém no alto comando alemão que soubesse como realizar tal travessia do canal e invasão da Grã-Bretanha. O sucesso meteórico da invasão alemã na Europa Ocidental surpreendeu tanto a eles quanto ao resto do mundo, e por isso nenhum plano concreto havia sido concebido ainda. Isso não significa que os líderes militares alemães não estudaram a questão. Apenas um mês após a invasão da Polônia e a declaração de guerra da Grã-Bretanha, antecipando que sua frota poderia ser necessária para facilitar uma invasão à Grã-Bretanha, o comandante-em-chefe da Kriegsmarine alemã, o grande almirante Erich Heder, direcionou a divisão de operações de seu Estado-Maior Naval para investigar e preparar um estudo sobre a viabilidade de uma invasão à Grã-Bretanha após a captura bem-sucedida da costa belga e francesa. No entanto, este era um estudo naval e não um plano real, mas, ainda assim, era um dos pontos de partida a partir dos quais o alto comando alemão poderia começar a montar um plano de invasão viável. No dia 20 de junho, Hitler e Heder se reuniram para discutir seriamente a possibilidade de uma invasão à Grã-Bretanha. Heder evitou afirmar se uma invasão era possível, apresentando ao Führer uma avaliação do necessário para a travessia, para depois consultar o exército sobre a conquista da Grã-Bretanha. Heder explicou que havia 3 obstáculos que precisavam ser superados.
Inicialmente, seria necessário montar uma frota de barcaças e embarcações a motor nas costas belga e francesa para transportar a força de invasão e equipamentos. Isso seria obtido solicitando essas embarcações da indústria alemã e, se necessário, empregando construtores de barcaças na Alemanha e nas terras recentemente ocupadas para produzir mais. Contudo, muitos desses barcos foram criados para os tranquilos canais alemães, não para as águas turbulentas do Canal da Mancha. Isso levou ao segundo grande obstáculo, o outono e o inverno. Mesmo assim, Raeder alertou que, se cruzado durante os meses de verão, quando o tempo estava mais calmo, tal operação seria impossível no outono e inverno. Mesmo assim, Raeder alertou que pelo menos um estudo sugeriu que até 10% das embarcações de invasão provavelmente seriam afundadas ou danificadas antes mesmo de chegarem ao sudeste da costa da Inglaterra. Isso deu a Hitler um relógio em contagem regressiva para trabalhar contra ao abordar o terceiro e último obstáculo, a Força Aérea e a Marinha Real. O exército britânico pode ter estado nas cordas, mas no ar, e especialmente no mar, os britânicos ainda estavam batendo forte. Portanto, era essencial que a superioridade aérea e naval fosse alcançada antes do início da invasão. Um único e solitário Spitfire da RAF, por exemplo, poderia metralhar uma barcaça de invasão e matar ou mutilar pelotões inteiros de tropas alemãs em apenas uma única passagem. Com qualquer um desses obstáculos potencialmente atrapalhando a invasão se não fosse resolvido, Raeder se encontrou novamente com Hitler em 11 de julho de 1940, no Berghof. Ele recomendou que a Alemanha cercasse as ilhas britânicas com ataques aéreos e submarinos, ao invés de invadir. Raeder recordou a Hitler que os submarinos do Kaiser quase levaram a Grã-Bretanha à morte na guerra anterior, e que, junto com ataques aéreos contínuos na infraestrutura britânica, bastaria aguardar o povo britânico sucumbir à fome. Isso possibilitaria a Hitler focar no seu objetivo real, aniquilar a União Soviética. Hitler assegurou que invadir a Grã-Bretanha era um último recurso. Sem nenhuma mudança na postura de Londres à vista, em 16 de julho de 1940, Hitler emitiu a Diretiva Führer Nummer 16, que ele precedeu com as palavras: já que a Grã-Bretanha, apesar de sua situação militar desesperadora, não mostra nenhum sinal de estar pronta para um compromisso, decidi preparar uma operação de desembarque contra a Inglaterra e, se necessário, realizá-la. Primeiramente chamada de Operação Leão, em alusão ao animal nacional da monarquia inglesa, Hitler deu um mês aos seus comandantes para se prepararem para a mudança de nome para Unternehmen Seeloer, ou Operação Leão Marinho. Como parte da diretiva do Führer, ele deu aos seus comandantes exatamente um mês para estarem prontos para partir, pois se antecipava que este seria o melhor período para o clima, as marés necessárias nas zonas de desembarque inglesas propostas e condições adequadas de iluminação lunar. Uma missão desafiadora, que alguns até consideravam possível. Enquanto isso, a Luftwaffe do Reichsmarschall Hermann Göring iniciou sua campanha contra a RAF, atacando os navios britânicos no canal para atrair e destruir os caças da RAF com a Luftwaffe, dando início à Batalha da Grã-Bretanha. Tanto Göring quanto Raeder sentiram o estresse do empreendimento mais do que a maioria, tanto que dependia de seus respectivos serviços para até mesmo conseguir o Marechal de Campo Geral sem a dificuldade de apoiar uma invasão. Constantemente, apesar da falta de entusiasmo para a operação, ambos acreditavam que suas armas poderiam garantir a vitória sem o desafio de apoiar uma invasão. União sempre. Raeder sabia que não podia pedir o cancelamento da invasão, pois tem a última palavra, mas já estudava planos para invadir a União Soviética. Raeder sabia que não podia recomendar o cancelamento da invasão, pois a Grã-Bretanha precisava ser tratada se não cedesse à Alemanha, mas ele sugeriu algo como um compromisso. Ele propôs adiar a invasão até o verão de 1941. Enquanto isso, seus submarinos poderiam sufocar as linhas de suprimento vitais da Grã-Bretanha de seu império e desgastar as capacidades de combate da Marinha Real, enquanto ao mesmo tempo a Luftwaffe poderia derrotar a RAF e o exército poderia ser suficientemente equipado e treinado para uma grande operação anfíbia. Este compromisso era impensável para Hitler, que queria estar a caminho de Moscou dentro de um ano. Mas ele foi forçado a admitir que o prazo de 16 de agosto teria que ser adiado por mais um mês. Mesmo com tempo extra,
A Operação Leão Marinho se mostrava complexa e seria a invasão mais ambiciosa dos alemães até então. No entanto, o que frustrava as coisas era o fato de que, embora cada ramo das Forças Armadas alemãs tivesse seus respectivos objetivos a alcançar, não havia uma única estrutura de comando unificada para organizar tudo em uma força coerente. Teoricamente deveria ter sido Hitler, mas sua presença frequente e o planejamento oscilante para o Leão Marinho o tornaram ainda mais disruptivo. Com egos de homens como Göring criando um clima competitivo. Um exemplo clássico é o caso de muitos cozinheiros estragando o caldo, dado que cada ramo considerava suas necessidades prioritárias. Um exemplo disso é a seleção de zonas de pouso adequadas na Inglaterra. O Estado-Maior do Exército desejava desembarques em uma frente ampla para prevenir que as forças de defesa britânicas destruíssem o restante do exército britânico, permitindo assim que as tropas alemãs fugissem e posteriormente envolvessem e destruíssem as forças britânicas. Hitler propôs alocar 40 divisões para invadir o restante da Grã-Bretanha em poucos dias, superando a defesa local e garantindo a vitória em um mês. Hitler sugeriu que impressionantes 40 divisões fossem designadas para a invasão, com 100.000 homens sendo desembarcados apenas no primeiro dia para estabelecer a cabeça de praia para o seguinte. Como não estava em posição de proteger uma ampla frente de demandas, Raeder as rejeitou como inviáveis. Ele argumentou que, mesmo com a Luftwaffe alcançando a supremacia aérea, a marinha alemã não estava em posição de proteger uma frente ampla em uma mais estreita onde sua frota, operando no Canal da Mancha, interceptaria a força de invasão. Raeder e sua equipe sugeriram que a invasão ocorresse em uma frente mais estreita, onde a frota, em parceria com a artilharia terrestre nas costas francesa e belga e os bombardeiros da Luftwaffe, poderia oferecer a maior proteção para a travessia. Os planejadores do exército, temendo enfrentar intensa resistência na costa inglesa, ficaram descontentes. Acreditavam que a fuga seria ainda mais complicada, mesmo com a ajuda de tropas aerotransportadas. Em 30 de julho, Hitler teve que informar ao Führer que, mesmo com a data revisada para meados de setembro, os preparativos para a Operação Leão Marinho já estavam atrasados. O comando duvidava do início da operação, já que o plano original exigia sua conclusão até então. Com o aperto do clima de outono, a travessia parecia cada vez mais difícil de acontecer. A principal preocupação não era tanto o clima durante a invasão, mas nas semanas seguintes para manter a força de invasão abastecida. O Führer teve que adiar a invasão novamente para entre 21 e 24 de setembro. Enquanto o exército e a Kriegsmarine discutiam detalhes da travessia, a Luftwaffe de Göring focava na destruição da Royal Air Force, um objetivo comum a todas as partes. As batalhas no Canal da Inglaterra, onde Göring visava eliminar o comando de caças da RAF, falhavam, com aeronaves alemãs sendo frequentemente encontradas por caças britânicos. Através de uma complexa rede de sites de radar, o chefe do comando de caças, Sir Hugh Dowding, conseguiu utilizar seus caças de forma eficaz para enfrentar as ameaças emergentes, evitando o desperdício de recursos em alvos já sob ataque. Assim, em 31 de julho, Hitler instruiu Göring a planejar a expansão de suas operações aéreas para atacar as bases da RAF e a indústria aeronáutica britânica. No entanto, alvos como Londres foram proibidos, pelo menos por enquanto. Na diretiva 17 ao Göring, o Führer afirmou que teria o direito de decidir sobre ataques de terror como retaliação, indicando que só ordenaria tal ato se Churchill atacasse primeiro as cidades alemãs. O alto comando alemão ainda tinha a esperança de que a campanha da Luftwaffe e os intensificados ataques a navios no Atlântico Norte por submarinos pudessem forçar Churchill a se render, evitando assim um assalto marítimo. No entanto, isso subestimou seriamente o espírito de desafio que tomou conta dos britânicos. Através do puro poder de sua personalidade, Churchill havia reenergizado o país e dado ao povo uma causa coletiva para se unir: a defesa da sua pátria e da liberdade europeia. Tamanha era a tarefa que tinham a enfrentar. Ele afirmou ao povo britânico que seria seu momento mais glorioso. O jornalista americano Ed Murrow, voz da guerra contra Hitler para muitos, observando a reação do país, disse aos seus ouvintes nos EUA que o país parecia estar 10 anos mais jovem do que 10 dias atrás. Churchill não apenas forçou Hitler a invadir, como também muitos em seu governo e liderança militar realmente lutaram,
conforme o primeiro-ministro lembrou após a guerra. O quão realista essa esperança pode ter sido é a oportunidade de eliminar grandes faixas de tropas alemãs, talvez até o suficiente para mudar o curso de toda a guerra. Quão realista essa esperança poderia ser, assim como muitos aspectos da Operação Leão Marinho, é especulativo. Todos no alto comando alemão sabiam que não poderia haver mais adiamentos após 24 de setembro. Durante agosto, enquanto generais e almirantes debatiam e discutiam os detalhes do plano, a Luftwaffe travava uma guerra amarga e sangrenta no ar contra a RAF, e os danos causados à infraestrutura da RAF estavam se tornando extensos. Porém, teria sido mais grave sem as várias falhas da inteligência da Luftwaffe, que enviava bombardeiros a alvos de valor duvidoso, como bases da RAF com transportes, treinadores e aeronaves de patrulha marítima, ao invés de caças. Eles também superestimaram seriamente as perdas britânicas, levando-os a relatar a Göring que o comando de caças estava por um fio. A RAF ainda envia caças ao céu para localizar bombardeiros alemães. Adicionalmente, as aeronaves de ataque da RAF realizavam incursões contra a grande frota de barcaças em montagem, retardando ainda mais a logística do Leão Marinho. No entanto, um plano viável que era algo como um compromisso entre as três ramificações das Forças Armadas alemãs estava começando a tomar forma, e a partir de 30 de agosto consistia no seguinte. Nos dias anteriores ao início da invasão, a Marinha Alemã iniciaria uma operação intensiva de mineração para proteger os flancos da rota de invasão da Marinha Real. Ademais, os navios de guerra alemães rumariam ao Mar do Norte, funcionando como isca para a frota britânica doméstica. No próprio dia, paraquedistas alemães desembarcariam em Kent, ao norte de Hythe, com o objetivo de tomar o aeródromo em Lympney e as travessias de pontes sobre o Canal Militar Real, antes de ajudar na captura de Folkestone, que junto com New Haven eram vistos como objetivos vitais, possuindo as instalações de atracação necessárias para os transportes de acompanhamento desembarcarem com equipamentos pesados na costa. 9 divisões alemãs fariam os desembarques iniciais, comprometendo 2 divisões de infantaria desembarcando na praia B localizada entre Folkestone e New Romney, e apoiadas por uma companhia de forças especiais do regimento de Brandenburg. 2 divisões de infantaria desembarcariam na praia C entre Rye e Hastings, apoiadas por 3 batalhões de tanques flutuantes submersíveis. 2 divisões de infantaria atingiriam a praia D entre Bexhill e Eastbourne. Novamente apoiados pelos lados-chave em Folkestone e New Haven, foram capturados, companhia do regimento de Brandenburg. Finalmente, 3 divisões de infantaria desembarcariam na praia E, entre Beachy Head e Brighton. Garantindo a captura dos cais em Folkestone e New Haven, uma segunda onda com 8 divisões e veículos mais pesados seria desembarcada, seguida por uma terceira onda de 6 divisões. A Kriegsmarine insistia em manter a frente estreita. Raeder admitiu que, se a tática permitisse, haveria desembarques adicionais em Brighton, mas somente se a ameaça da RAF e da Marinha Real fosse anulada. No entanto, apesar de ter um plano viável para atravessar o canal, ainda havia inúmeros obstáculos no caminho. Os britânicos já haviam tido tempo suficiente para erguer valas antitanque e obstáculos, estabelecer posições fortificadas sendo emitidas para eles graças à quase total reestruturação das redes de comunicação. Ainda se recuperando da derrota na França, os defensores britânicos viam cada vez mais novos armamentos e veículos sendo distribuídos, graças à reestruturação quase total da indústria britânica, para apoiar o esforço de guerra. A confiança ainda era alta entre o alto comando alemão entrando em setembro, que, desde que a travessia pudesse ser realizada, a Grã-Bretanha cairia sob a bota alemã, mas estava cada vez mais parecendo uma tarefa mais e mais difícil. Hitler, frustrado por a Luftwaffe não ter alcançado uma vitória decisiva, decidiu mudar de tática. O comando, apesar de muito maltratado, ainda era uma força a ser considerada. Contudo, com essa convicção, Hitler optou por mudar a estratégia, atacando especialmente Londres, visando forçar a rendição britânica. Hitler chegou a essa decisão após os ataques a Berlim pela RAF, que foram lançados em resposta a um bombardeio acidental de Londres pela Luftwaffe. Historiadores argumentam que essa mudança de tática, devido à falha da inteligência da Luftwaffe, foi o ponto de virada na Batalha da Grã-Bretanha. Com Londres e outras cidades enfrentando ataques da Luftwaffe, a RAF pode reparar seus aeródromos danificados e substituir boa parte do equipamento perdido.
A força dos caças britânicos logo superou suas perdas, enquanto a Luftwaffe, bombardeando cidades, perdia força, com populações pedindo vingança, não rendição. Göring estava cada vez mais sofrendo com uma dor de cabeça insuportável. Defender-se dos crescentes ataques britânicos aos barcos de invasão de Hyder. No dia 17 de setembro, Hitler, em reunião, concluiu que a operação não era mais viável. Ele ordenou mais tarde o adiamento indefinido do Leão Marinho. Göring persistiu na luta contra a RAF, porém, em outubro de 1940, a Luftwaffe começou uma campanha de bombardeio noturno nas cidades britânicas. Para os britânicos, a ameaça de invasão só cessou no próximo ano, quando Hitler iniciou sua luta contra a União Soviética. Em vez disso, no fronte interno, a Grã-Bretanha estava mais preocupada em repelir os ataques da Luftwaffe e os submarinos da Kriegsmarine. Um jogo de guerra foi realizado na Academia Militar Real Britânica, em Sandhurst, em 1974, que postulou o que poderia ter acontecido se Hitler tivesse ordenado o início da linha do mar, e concluiu que, enquanto a primeira onda poderia ter desembarcado com sucesso, as forças terrestres britânicas teriam conseguido conter as tropas alemãs, enquanto as instalações portuárias, como as de New Haven, em que os alemães estavam contando, teriam sido demolidas por engenheiros britânicos antes que eles pudessem utilizá-las. Aviões e navios de guerra britânicos teriam cortado as linhas de suprimento alemãs da Europa ocupada, sofrendo perdas pesadas. Isso teria levado ao desgaste e derrota das tropas alemãs no sudeste da Inglaterra em poucas semanas. Essa não era apenas uma opinião britânica ou aliada. O historiador e vice-almirante alemão Kurt Assmann afirmou em 1958 que se a Força Aérea Alemã tivesse vencido a Força Aérea Real tão decisivamente quanto derrotou a francesa meses antes, Hitler teria ordenado a invasão, que provavelmente teria sido esmagadora.